Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 2, o objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. A apreciação, a avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos, por coordenação e subordinação. Muito bem, então, vamos seguir para a nossa aula. Muito bem, turmas, então, hoje nós iremos estudar o período composto por coordenação. Então, o período composto por coordenação, ele é constituído de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Então, esse tipo de oração, ele é um tipo de oração em que ele é independente. As orações, elas são independentes porque elas têm sentido completo, né? E aí, essas orações, elas podem ser ligadas por meio das conjunções coordenativas. Então, as orações coordenadas sindéticas são aquelas que há a presença da conjunção coordenativa. E as orações coordenadas assindéticas são aquelas em que não há a presença da conjunção. Ou seja, as orações, elas são separadas por meio da vírgula. A vírgula vai estar presente nas orações coordenadas assindéticas. E nas sindéticas, as conjunções estarão presentes. Então, essas conjunções, elas também têm uma classificação. Então, por exemplo, as conjunções aditivas, né, que são aquelas que têm sentido de adição. Ela vai fazer uma soma, vai adicionar uma oração a mais, uma informação a mais no período. E aí nós temos as orações coordenadas adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, todas essas orações nós iremos estudar hoje. Então, vamos seguir agora para um texto. Observe aí, ó. Chapéu de flor. Aos 3 anos, ela olha para si mesma e vê uma rainha. Observe que aqui nós temos a presença da conjunção aditiva, que é o e, né? Ela olha para si e vê uma rainha. Então, observe que nós estamos unindo uma oração à outra. Sendo que na primeira oração, ela olha para si mesma, eu tenho uma primeira oração aqui. Tem uma informação. Quando eu ligo essa oração com uma outra oração, vê uma rainha. Então, observe que eu tenho o verbo ver. Logo, eu tenho uma outra oração e tenho uma outra informação que está sendo ligada à primeira oração. E assim, continuando o texto, nós vamos observar que há a presença dessa conjunção em várias partes desse texto. Então, observe aí, ó, aos 8 anos, ela olha para si e vê Cinderela. Mais uma vez, a presença da conjunção e, fazendo a ligação da primeira oração com a segunda oração. E essa segunda oração ela vai ser classificada como oração subordinada, a oração coordenada aditiva. Por quê? Porque ela está somando, ela está adicionando uma informação a mais aqui nessa oração. Aos 15 anos, ela olha para si mesma, pode seguir. Ela olha para si mesma e vê uma bruxa e diz,
A presença da conjunção E. Mãe, eu não posso ir para a escola desse jeito. Aos 20 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado. Decide sair, mas vai sofrendo. Observe que agora nós temos a conjunção mas, aí no final. Então, a conjunção mais, ela tem um sentido adversativo, sentido contrário ao que está sendo dito na primeira oração. Então, na primeira oração nós temos uma informação que é negativa, não é? Uma hora ela se vê gorda, outra hora ela se vê magra, uma coisa meio indecisa, né? Que ela se vê baixa, outra hora ela se vê alta. E aí ela tem que decidir sair. E ela vai sofrendo. Então, por isso que ela utiliza a conjunção mais. Mas vai sofrendo. Ou seja, a si mesmo, ela não se sentindo bem consigo mesma, ela tem que ir. Então, por isso a conjunção mais está sendo utilizada, né, nessa última frase, nessa última oração. Então, a conjunção adversativa ela tem sentido negativo ao que está sendo dito na primeira oração. Ok? Seguindo o texto. Aos 30 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas decide que agora não tem tempo para consertar. Então, vai sair a si mesmo. Então, observe que, mais uma vez, nós temos a conjunção mais presente aí, nesse texto. Então, como ela tem sentido negativo, ela continua se vendo de uma maneira não muito agradável aí na primeira oração, porém, ela decide que agora não tem tempo para consertar. Então, a conjunção adversativa mas está sendo utilizada justamente para contrapor ao que foi colocado na primeira oração. Aparece também a conjunção então, que aqui nesse contexto ela tem sentido de conclusão. Então, vai sair a si mesmo. Então, ela conclui logo, né? Logo, vamos substituir o então, em sentido de conclusão. Está concluindo a ideia, um pensamento. Seguindo o texto, nós temos, aos 40 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas diz, pelo menos sou uma boa pessoa. E sai mesmo assim. Então, observe que a conjunção mais permanece, justamente contrapondo ao que está colocado na primeira oração, e ela segue, né? Ela conclui que a si mesma ela é uma pessoa boa. E sai mesmo assim. Observe que a conjunção e, aí no final dessa oração, ela está adicionando uma informação a mais. Observe que tem a presença da vírgula aí. Por que essa vírgula está aí? Porque na oração seguinte, eu tenho o verbo sai, né? Então, como eu tenho um outro sujeito aí nessa oração, logo eu posso utilizar essa vírgula e colocar a conjunção e, porque ela está adicionando uma informação a mais na oração anterior. Em seguida, nós temos, aos 50 anos, ela olha para si mesma e se vê como é. Sai e vai para onde ela bem entender. Aos 60 anos, ela olha e se lembra de todas as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo. Então, observe que a conjunção E está na primeira oração, ela se olha e se lembra. Observe que o verbo olhar e o verbo lembrar são verbos. Então, significa que nós temos a primeira oração e a segunda oração. No final do texto, tem mais uma vez a conjunção E, unindo a oração sai de casa e conquista o mundo. Nós temos aí duas orações, que no caso, a primeira oração, né, está sendo acrescentada uma informação a mais aí, e conquista o mundo. Aos 70 anos, ela olha para si mesmo e se vê sabedoria, risos, habilidades. Sai para o mundo e aproveita a vida. Mais uma vez, a conjunção aditiva está presente, unindo
uma informação a mais, unindo as duas orações. Aos 80 anos, ela não se incomoda mais em se olhar. Põe simplesmente um chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. Então, notem que na última oração, né, mais uma vez, a conjunção E está presente justamente para fazer a união, a ligação dessas duas orações. A primeira oração põe simplesmente um chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. Então, esse poema é de Mário Quintana. Muito bem. Então, seguindo agora, temos a finalização do poema. Talvez devêssemos pôr aquele chapéu de flor mais cedo. É a finalização, né, do poema. Então, para que servem as orações coordenadas? Então, as orações coordenadas, elas estabelecem relações sintáticas e lógicas mais simples do que as subordinadas. Então, aqui observe o seguinte, que elas são orações coordenadas, que estabelecem as relações sintáticas. O que é a relação sintática? É a relação que uma palavra tem com a outra, ou que as palavras têm no período, na oração. Então, nessa relação sintática, nós vamos saber quem é o sujeito da oração, quem é que pratica a ação verbal, qual é o tipo do verbo, se ele é verbo transitivo direto, se ele é indireto, se ele é verbo de ligação. Nós vamos ter o complemento dessa oração, se essa oração, se esse complemento é complemento verbal, se é o complemento nominal. Então, é essa relação sintática, né, que nós iremos analisar dentro das orações coordenadas. E, claro, segue uma lógica, um sentido, né? Então, as orações, elas precisam ter lógica, precisam ter sentido. Por isso que as conjunções coordenativas, todas elas têm uma marca sintática, uma marca de sentido. Então, se você vê uma conjunção aditiva e, logo nós vamos perceber que ela tem essa ideia, ela passa a ideia de ligar, de unir, de adicionar uma informação a mais na primeira oração, né? Então, essas conjunções coordenativas, elas são mais simples, digamos assim. Elas são mais simples do que as coordenadas, do que as subordinadas. Por quê? Porque as orações coordenadas, elas estão mais no nosso dia a dia, elas são mais simples de entender, elas são orações independentes. Já as orações subordinadas, significa que ela precisa necessariamente da presença da outra oração para complementar o sentido, certo? Então, por isso que é considerada mais simples. É claro, a gente precisa identificar o sentido de cada uma das conjunções de acordo com o contexto em que elas estão colocadas. E elas são frequentemente empregadas em textos que visam a comunicação direta com o público. Então, uma linguagem mais objetiva, então, utilizamos as conjunções coordenadas, as conjunções coordenativas. Então, por exemplo, nós temos texto como receitas, folhetos informativos, cartazes e até mesmo jornal falado de rádio, né, e televisão. Temos também nesses textos, quando não se emprega o período simples, a preferência normalmente é pelo período composto por coordenação. Então, nos períodos simples, nós temos apenas o quê? Uma oração. Se nós temos período composto, nós vamos ter mais de uma oração. E o que identifica esse período composto? É o verbo. Se eu tenho mais de um verbo, então tenho mais de uma oração. E aí nós temos que prestar atenção qual é a conjunção que está presente, justamente para a gente fazer a classificação correta, o sentido correto do que está colocado nesse texto, nessa oração. Então, vamos ver as orações coordenadas. A primeira, né? As assindéticas. As assindéticas são aquelas que não possuem em sua estrutura a presença de conjunções. Ou seja, as conjunções, elas não estão presentes nessas orações. Porém, o que acontece? Nessas orações, nós temos o quê? A presença da vírgula.
temos os verbos e elas são separadas por vírgula, como vocês estão observando aí, ó. Cheguei, comi, descansei, dormi. Observe que em nenhum momento há nenhuma conjunção, apenas as vírgulas fazendo a separação. Cheguei é um verbo, comi é outro verbo. Então, separa-se utilizando a vírgula. Descansei, dormi. Observaram que só tem a vírgula para fazer a separação dessas orações. Então, quantas orações nós temos? Nós temos 4 orações. Por quê? Porque nós temos 4 verbos. No segundo exemplo, cheguei em casa, caí no sono. A mesma coisa. Cheguei em casa é a primeira oração, separada aí pela vírgula, caí no sono. Então, observe que nós temos o quê? 2 orações. Então, temos período composto. A presença das conjunções não existe. Vamos conhecer agora as sindéticas. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas são introduzidas por conjunção. Esse tipo de oração divide-se em aditivas, justamente a que dá ideia de adição, de acréscimo. E as principais conjunções usadas, né, que a gente pode identificá-las como sendo aditiva, é o e, o nem, não somente, como também. Então, essas conjunções, elas trazem essa marca, essa ideia de adição. Observe que o e, ele não tem acentuação. Se ele tiver acentuação, ele é verbo. A conjunção aditiva, ela é um ezinho sem acento, certo? Então, essas são as conjunções aditivas. Veremos os exemplos. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Observe que a presença da conjunção como também, uma extensa prova, indica o quê? Uma oração coordenada aditiva. Seguindo, nós temos agora as coordenadas adversativas. Justamente essas orações, elas são marcadas pelas conjunções mas, contudo, entretanto, porém. Por quê? Porque elas trazem a ideia de contraste, de negação, de contrariedade. Vamos ver o exemplo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Então, observe que o mas, ele tem ideia negativa, contrária ao que está colocado na primeira oração. O professor elaborou um exercício simples. Observe que é uma ideia positiva. Não é? Quando você olha para a segunda oração, nós observamos que o mas, ele vem justamente contrapor ao que está exposto na primeira oração. Ela era simples, mas bastante complexa. Observaram que agora tem o quê? O sentido oposto, né, ao que foi colocado na primeira oração. Então, mas a prova é bastante complexa, é uma oração coordenada adversativa. Por quê? Porque o mas está presente aí, está trazendo essa ideia de contrariedade. Seguindo, nós temos agora a oração coordenada sindética alternativa, que dá a ideia de alternância ou de exclusão. E as principais conjunções são quer, ora, ou. Vamos ver o exemplo. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Então, observe que aqui dá a ideia de alternância, né? E ele tem que decidir por uma dessas atividades. Ou ele faz o exercício, ou ele desiste de aplicar a prova. Então, dá a ideia de alternância. Seguindo agora, nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que são aquelas que dão a ideia de conclusão, fechamento de ideia, fechamento de pensamento. Então, nós temos aí, quais são as principais conjunções? O portanto, o pois e o logo. Então, essas conjunções, elas vão trazer essa ideia de conclusão, vai estar fazendo um fechamento daquela ideia, daquele pensamento que você colocou no texto, ou que o escritor colocou lá no texto, para finalizar, né, a ideia. Seguindo, nós temos agora o exemplo. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Então, observe, temos a ideia da primeira oração, o professor não elaborou a prova, e aí há o quê? Uma conclusão. Logo, não poderá aplicar na data planejada. Então, faz-se o quê? O fechamento de uma ideia aí. Seguindo, nós temos agora
Há orações coordenadas sindéticas que são introduzidas pelas conjunções explicativas, né? Que é as conjunções pois e o porquê, que dão a ideia de explicação. Você vai explicar, você vai justificar aquilo que foi colocado na primeira oração. Vamos ver o exemplo. Nós temos que observar sempre o que está colocado na primeira oração, porque na sequência vem a conjunção, justamente ela vai estar dando o quê? Uma explicação em relação à primeira. O professor não elaborou a prova. Por que ele não elaborou? Porque ficou doente. Então, há uma explicação, uma justificativa. Então, esse porquê, ele é um porquê junto, sem acento, tá? Porquê junto, sem acento. Ele é uma conjunção explicativa. Está dando ideia de uma explicação, uma justificativa, o porquê de não ter feito alguma coisa. No caso aqui, o professor não elaborou a prova. Então, observe que para cada conjunção, existe o quê? Um sentido, uma ideia, né, que vai se passar no texto, e a gente tem que olhar primeiro a primeira oração. Então, por exemplo, o professor não elaborou a prova, é a primeira oração, é a oração principal. Ela não tem conjunção, então ela é uma oração simples, né? Porque ficou doente, observe que esse porquê, justamente, ele introduz, ele inicia a oração coordenada. Né? Porque essa conjunção é que marca a oração coordenada, certo? Observe que eu tenho o verbo ficar, então eu tenho outra oração. E essas duas orações, elas vão estar sendo ligadas por essa conjunção. Então, vamos fazer agora uma revisão das orações coordenadas. Vamos lá. Observe, ó, as orações coordenadas, elas são divididas em assindéticas, que são aquelas orações em que não há conjunção. Elas são separadas pelo quê? Pelas vírgulas. A vírgula vai estar presente justamente para fazer essa separação entre as orações. Então, elas são oração mais simples e não há a presença de nenhuma conjunção, nem aditiva, nem adversativa, nem alternativas, nem consecutivas, nem explicativas. Já as orações coordenadas sindéticas, nós vamos ter a presença das conjunções aditivas, né, em que elas podem ser reconhecidas pela conjunção e, pelo mas também, como também, né, são essas conjunções em que vão marcar no texto que ela é uma oração aditiva, que ela é uma oração coordenada aditiva, porque ela está unindo uma oração à outra. Sempre temos que olhar a primeira oração. A primeira oração geralmente será uma oração simples. Quando você tem a presença da conjunção, logo nós vamos ter o quê? Um período composto. Período composto por coordenação. O que significa composto? Significa que tem mais de uma oração, né? Tem mais de uma oração. O período simples é aquele em que não há muitas orações, apenas uma oração. Quando se trata de orações coordenadas, no caso, geralmente vai ter duas orações, porque a conjunção justamente tem esse papel de unir essas orações. Lembrando que as orações coordenadas, elas são orações independentes. Por que elas são independentes? Porque elas podem ter o sentido completo. Né? Eu posso dizer, o menino estudou bastante. Então, tem uma oração simples. Mas não passou na prova. Então, observe que o mas é uma outra oração, né? E que ela tem sentido completo. Né? Se eu disser, o menino estudou bastante, todo mundo vai entender, né, que ele estudou e o sentido da oração está completo. Quando eu digo, mas não passou na prova, logo eu tenho uma segunda oração e tenho uma outra informação, que é justamente o sentido adversativo, né, o sentido contrário, o sentido oposto ao que foi colocado, foi mencionado na primeira oração. Então, as orações coordenadas adversativas, elas são marcadas pelas conjunções. E quais são essas conjunções? É o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Essas conjunções, elas vão marcar, elas vão dizer para você
quando você estiver analisando o texto, em que ali há a presença de uma oração coordenada adversativa. Então, essas conjunções, elas são mais simples, porque está no nosso dia a dia. Nós a utilizamos o tempo inteiro, e elas são mais fáceis de compreender, né, de analisar, de nós nos comunicarmos, né? Então, tudo aquilo que você quer negar em relação à oração principal, nós vamos estar utilizando uma oração coordenada adversativa por meio das conjunções adversativas. Já as alternativas, orações coordenadas sindéticas alternativas, dão a ideia de alternância ou de escolha também, né? Que é caracterizado pelo ou ora, o já. Então, essas são as conjunções que podem estar presentes no texto, que vão passar essa ideia. Elas vão transmitir essa ideia de alternância e também pode ser de escolha. E as sindéticas explicativas. As explicativas, elas vão dar a ideia de uma explicação. Eu vou estar explicando, vou estar justificando algo, né? Então, vou usar o pois, o porquê, que são conjunções mais simples, que você pode identificar de maneira mais fácil, né, de acordo com o sentido que ela está colocada no texto. Então, eu vou sempre explicar, vou sempre justificar. Então, o pois e o porquê são bem mais fáceis e são bem mais conhecidos de nós, né? E aí nós temos também as conclusivas. As conclusivas, elas vão dar a ideia de conclusão. Então, quando você está fazendo uma redação, por exemplo, você precisa concluir o final do seu texto. Então, todas as vezes que você for concluir uma ideia, seja numa redação ou seja em um outro texto, você precisa utilizar uma conjunção conclusiva, né? Logo, portanto, né? Enfim, né? Então, essas conjunções, elas vão dar a ideia de conclusão. Você vai estar concluindo uma ideia, um pensamento. Seja numa frase, numa oração simples, seja numa redação que é mais complexa, que é maior, não é? Seja em um texto sobre um artigo que você vai escrever, né? Então, você precisa encerrar o seu texto utilizando as orações, as conjunções, né, conclusivas. Então, no mais, essas são as orações coordenadas, né, sindéticas e as sindéticas, quando há a presença da conjunção. Então, vocês precisam memorizar sempre isso, tá? De que as assindéticas, elas não há a presença da conjunção. E as sindéticas, sempre vai estar presente lá uma conjunção. E aí, você precisa saber e identificar qual é o sentido que aquela conjunção está passando ali no texto. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, caracterizadas aí pelas conjunções coordenativas. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.